Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área, e o assunto de hoje é sobre documentar o futuro, ou seja, sobre a revisão do Media Kit e do guia do site. Afinal de contas, aquele menino de 5 anos no Daily Prompt da semana passada não imaginaria que não seria mole trabalhar com comunicação. Então, o que eu vou falar hoje sobre o documento, sobre que documento é esse, o que eu pretendo com esse documento e quais são as diretrizes que eu estou tratando da revisão do Media Kit. Como eu estava dizendo, eu falaria sobre esse assunto na semana passada, afinal de contas a revisão não começou ontem. Mas, como eu tive que tratar de notícias que eu não podia adiar para outro momento, eu transferi o assunto para cá, para essa semana. Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho mais sobre a revisão desses documentos, sobre o que é e bora lá, né? A ideia do Media Kit surgiu faz um tempinho, inclusive esse Media Kit já existe, ele passou por várias revisões, só que a última delas foi em 2021, que por questões de tempo eu não pude fazer isso em 2022, eu estou podendo fazer isso agora com uma agenda mais consolidada, com informações mais precisas e principalmente com uma programação já estabelecida. Afinal de contas, faz 1 ano e pouco que o leitor já sabe o que é que vai para o ar em determinado dia. Por exemplo, ele já sabe que hoje é dia de Luneta Sonora, é dia da divulgação do episódio, é dia que o episódio vai entrar no ar. Então, essas informações de 2021 estavam um pouquinho desatualizadas e vão passar por revisão. Só que o Media Kit não é basicamente aquilo, porque, por exemplo, no Media Kit atual, não há, por exemplo, uma tabela de preços pré-definida para anúncios. E isso vai ser separado num outro documento que vai ser o Media Kit de fato, enquanto o atual vai se tornar um guia e vai ganhar novas informações, como, por exemplo, a própria agenda, como os temas atuais, porque quando o primeiro Media Kit foi elaborado, era uma outra realidade do site. Hoje já é outra completamente diferente, como eu disse, com temas pré-determinados de quando um determinado tema vai entrar no ar. Então, isso vai entrar na revisão e isso determina, por exemplo, que o site é aquilo ali. Afinal de contas, não é mole trabalhar com internet num estado que você tem um monte de coisa relacionada, por exemplo, à política, à policial. E, como eu disse, muitas vezes essas notícias nos estigmatizam. E o site não deixa de ter esse contraponto. Mesmo não tratando das notícias triviais, mesmo na quinta-feira falando sobre cidade. E, basicamente, a gente quer mostrar que está seguindo uma linha alternativa, uma linha diferente, uma linha sobre leveza, sobre como a gente precisa sonhar, só isso. E muitas vezes isso não encontra espaço na internet. Então essa proposta vai mostrar os números atuais do site, vai mostrar, até porque isso, apesar de ser um documento que vai ser revisado anualmente, vai traçar uma certa perspectiva de quantos seguidores as redes sociais têm, por exemplo, que está numa faixa de 900 no Instagram, quase 300 no YouTube. Sim, os meus números ainda estão na casa das centenas, ainda não chegou no milhar, como eu gostaria. Se você tiver, por exemplo, 1 milhar e 200, olha como eu falo, 1 mil, né? Para vocês entenderem. Se eu tivesse 1.200,
eu estaria fazendo um trabalho de uma maneira, posso dizer assim, satisfatória, mas hoje são 907, aí vai recuando, essas coisas todas. E isso trabalhando com conteúdo regularmente postado. Então, eu vou apresentar esse panorama no Media Kit. Também tem um panorama de visualizações do site, um panorama de agenda, essas coisas. É isso que essa revisão vai trabalhar. Para quê? Para mostrar a potenciais stakeholders ou investidores ou coisa parecida a proposta do site, que ali não é uma coisa que está perdida na internet, que é possível acreditar no potencial e é possível investir nessa ideia. Afinal de contas, tudo isso não deixa de ser uma personalidade jurídica, tem um CNPJ da 612 Comunicação, que na prática o blog é uma parte de todo esse projeto. Blog não, site, ainda tem isso. O Media Kit agora vai tratar do site nesse formato, porque agora não é mais um blog, não tem mais esse formato. Eu acredito que evolui o formato do projeto. Então, desde dezembro, aliás, eu não chamo mais de site. Então, é isso que esse Media Kit revisado vai se propor a fazer, e essa apresentação vai ser feita daqui a pelo menos umas 2 semanas, na terça-feira da próxima semana, que esse documento vai, enfim, poder ser apresentado. Esse documento no plural, que são 2, além do guia, o próprio Media Kit ou outras coisas que vierem derivadas dele. E, enquanto isso, outras coisas vão sendo planejadas e outros negócios vão aparecendo ou já apareceram, mesmo ainda com o Media Kit não completamente estruturado. E esse documento, como eu disse, é fundamental para que potenciais investidores, anunciantes, essas coisas, conheçam melhor o site, conheçam melhor a proposta do site, conheçam os seus números e saibam que não estão fazendo um investimento no escuro. Então, só para lembrar, a agenda do site, ela se baseia nos pilares dos destaques da semana, ou seja, no domingo tem a crônica, na segunda o Content Talks, na terça a Web Story da semana, na quarta a mini coluna, na quinta a coluna Minha Cidade, na sexta este podcast, Luneta Sonora, no sábado o 96 Folhas. Como vocês puderam perceber, a semana começa no domingo, porque é isso que está no calendário. E, além disso, temos também o Daily Prompt, que inclusive o formato do Daily Prompt está mudando. Inclusive, eu consegui prever 2 temas para colocá-los no ar no sábado e no domingo, e esse novo formato vai permitir prever os temas e colocá-los no ar com antecedência. O segundo são as artes digitais, que vão ao ar de segunda a sexta. Antes, são postados vídeos de desenhos inéditos, que depois entram no ar no site nesse segundo post de cada dia, só de segunda a sexta. Os destaques aleatórios vão ao ar todos os dias, só que no sábado e no domingo são o segundo post, enquanto nos dias úteis são o terceiro. E os destaques da semana entram no último post de cada dia, com exceção do sábado. O post de destaque, aliás, é o 96 folhas, mas ele é o penúltimo, porque o último é o apanhado de todos esses destaques da semana. Semana na Luneta, acompanhado de post, web story e divulgação em redes sociais, onde inclusive entram as artes digitais, TBT, clássicos do site, enfim. Essas redes sociais, capitaneadas pelo Instagram, entram no ar praticamente todo o dia. Todo dia tem atualização, e
isso também se estende às demais redes sociais, inclusive as redes sociais de texto, como Facebook, Twitter, onde entram os links do site. Inclusive, acabei de me inscrever em mais uma, que é o Mastodon. Link mastodon.social/@josivandrovelar. Se vocês puderem fazer isso na busca do Mastodon, basta procurar por Josivandro Avelar e tô lá. Inclusive, tivemos um probleminha entre a semana passada e essa, que foi em relação ao compartilhamento de links no IFTTT, que é aquele sistema que alimenta as páginas, tanto do Facebook, Twitter e Telegram, por exemplo. O Facebook não estava funcionando durante esses dias, isso não só para o meu site, como também para todos e para alguns. Eu tive que atualizar na base do braço e isso se regularizou, acho que na terça-feira. Depois foi com o Twitter, e a gente já estava prevendo que seria mais uma loucura do Elon, mas já foi resolvido prontamente. Enquanto isso não estava sendo resolvido, eu instalei um sistema alternativo plugando no Buffer, que é um agendador de rede social. Só que, diferente do sistema que compartilha alguns minutos depois, o Buffer tem horários pré-determinados. E esse sistema ficou herdado em todos os sites para qualquer eventualidade e para outras redes onde eu possa compartilhar conteúdos. Então, esse é o panorama de atualizações do site atualmente e bora para as considerações finais. Talvez esse seja o podcast mais longo que eu gravei, mas é assim mesmo. Quanto mais tempo você se dedica e quanto mais você vai se acostumando, mais tempo vai demorar um episódio, por exemplo. Já teve episódio de 12 minutos, 13 minutos, eu não sei quanto esse vai durar, vai depender de quanto tempo eu for me estender para as considerações finais. Afinal de contas, você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora e isso vai fazer parte do Media Kit e do guia do site, da revisão que eu acabei de falar. Afinal de contas, cada dia é dedicado a uma mídia, cada dia é dedicado a um assunto e todo dia tem atualização no site e nas redes sociais. Você também pode receber informações, posts do site, aliás, através das newsletters. Tem a newsletter A Luneta, que você pode assinar. Tem, inclusive, uma caixinha lá no site para receber posts de segundas, quartas e sextas-feiras. E abaixo de cada post tem uma outra caixinha onde você pode receber posts diretamente no e-mail no momento em que eles vão ao ar. São 4 vezes por dia. Então tem várias formas de você receber. Tem também as notificações push, tem outras formas, as próprias redes sociais e também, falando até do Luneta Sonora, você pode procurar por Luneta Sonora na sua plataforma de áudio preferida ou ir para o site especial do podcast, que lá estão os links do podcast em várias plataformas. Opa! Olha como eu me enrolo, mas eu estou tentando salvar o áudio e eu consegui. Mas, como eu estava dizendo, você pode procurar pelo Luneta Sonora nas plataformas de áudio, como eu estava falando, e também no site especial do podcast tem os links das plataformas. Então é isso. Depois de enrolar a língua, esse é o Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo e que também faz de tudo o possível, por exemplo, para salvar um áudio, não cortar tanto, ser o mais humano possível, afinal de contas, quem nunca erra, não é? Então, é isso, sexta-feira que vem, tô de volta sem saber o que eu vou falar. Olha, eu me enrolando de novo, sem saber o que eu vou falar, mas falando de alguma coisa que, de certa forma, trouxe algum impacto na semana a ponto de eu querer comentar de forma mais aprofundada com vocês, ok? Então é isso, até sexta-feira que vem. E não esqueça de maratonar os outros 79 episódios do Luneta Sonora, ok? Então até lá. Quer anunciar no Luneta
você pode. Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.